Podemos? Sim, pode ser. Tá. Então vamos agora à arguição de memorial do candidato Rafael. E eu dou a palavra agora aos meus colegas para arguições. Eu tenho aqui no capítulo de livros publicados, você tem uma coautoria aqui com a Marcela Capato Guimarães, a respeito da defensoria como custos vulneráveis, que me interessa. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Se você tem um processo em que a defensoria já participa, por conta, vamos manter aqui na vulnerabilidade tradicional, um hipossuficiente econômico, e você tem ali um defensor atuando em razão disso. Mas a demanda, de alguma maneira, ela mostra que haveria um interesse institucional que legitima a intervenção da defensoria como custos vulneráveis. Essa intervenção, ela pode gerar uma acumulação de atividades do mesmo defensor? Então, nós vamos ter aí duas defensorias. Um defensor tutelando o direito do autor e uma defensoria com o seu interesse institucional. Eu pergunto isso porque nós tivemos durante uma época, mas em São Paulo, não sei se isso é questão de lei de organização judiciária, o MP, quando havia um incapaz no processo, havia lá o MP Curadoria de Incapazes. Era um promotor que atuava para defender o incapaz. E havia um outro promotor, que era o Custos Legis. A gente tinha dois ministérios públicos na mesma demanda, com atividades muito claras. Eu estou aqui para livrar a cara do autor, eu estou aqui pelo interesse institucional. Isso acabou. Então, hoje, o promotor está lá por causa do incapaz, mas não é bem por causa dele, porque ele é fiscal da ordem jurídica. Como é que vocês equacionam essa questão na defensoria custos vulneráveis? Aqui teria uma atuação separada, né? Uma para a atuação, digamos assim, do hipossuficiente econômico, de fato, e uma outra na tutela do hipossuficiente, do custos vulneráveis, né? Da vulnerabilidade. Essa é uma discussão que foi desenvolvida muito nas questões de infância, né? Infância e juventude. A gente tinha muitas hipóteses de atuação da defensoria, ora atuando, por exemplo, em favor de um dos pais, por exemplo, casos de abrigamento, né? Então, às vezes os pais procuravam a defensoria para assistência jurídica, então a defensoria buscar essa assistência, mas também a gente teria uma intervenção pelo custos vulneráveis em tutela da criança, né, abrigada. Então, seria basicamente como era lá no Ministério Público, né. A ideia era essa. Posso pegar carona? Mas aí não seria o caso da figura do defensor da criança, que é uma outra natureza, não necessariamente equivalente a custos vulneráveis? Nesse caso, ou seja, a necessidade de dupla, porque até senão dá choque. Se o defensor está patrocinando o genitor que é réu numa ação de destituição do poder familiar, e há necessidade de que os interesses da criança também sejam patrocinados, essa é uma discussão que há conflito, inclusive, que o Ministério Público entende que ele já está lá no processo, funcionando por todos esses. Aí seria defensor da criança. Agora, eu acho que a pergunta do professor Daniel é mais no custos vulneráveis, quando há essa ideia de extravasar para além daquele processo uma atuação. É uma pergunta que eu me faço também, ou seja, eu como defensor aqui, ou seja, porque o Instituto de Custos Vulneráveis não está legislado ainda, então ainda não tem parâmetros para definir como isso, né? Acho que ele quer te ouvir um pouco nessa situação. Eu também queria te ouvir o que você pensa nesse tema. Eu não li o teu texto, é isso que ele está comentando, mas... Esse texto é um pouco antigo, né? Então, sim, eu acredito que seria a hipótese de atuações de dois defensores, né, em funções distintas, né? Um para a atuação do hipossuficiente ali e também essa questão do custos vulneráveis, né, como a sociedade, né, que estaria ali em uma situação de vulnerabilidade. Eu posso, então, você terminou? O seu memorial, Rafael, assim,
talvez está um pouco superficial em certos aspectos. Por exemplo, normalmente no memorial, para esse propósito, se espera que, além de indicar, né, como você indicou corretamente, a sua formação, traçando uma reflexão crítica sobre sua trajetória e a pertinência com o concurso e a questão das suas atividades docentes, está aqui, produção atual e pesquisa. Mas eu me ressenti do seu horizonte futuro, ou seja, qual é a sua proposta como eventual docente aqui da instituição? Isso não apareceu no teu memorial. Então, a rigor, talvez nem fosse o caso de defesa do memorial, porque não está no memorial. Mas é uma questão relevante que esse momento do processo seletivo contempla. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão de como é que você, qual lugar que você se vê aqui, qual é a ideia que você tem como docente da FND no ramo de processo, que tipo de propostas minimamente, quer dizer, mais concretas possíveis, quer dizer, acho que não tão concretas, mas que ideias você teria para fazer a diferença aqui na instituição? E o outro, já me juntando a essa uma segunda pergunta, para a gente abreviar o tempo, como está no seu memorial, você é defensor público titular em Volta Redonda. O regime aqui é 40 horas. Então, como você pensa em conciliar, em sendo aprovado, qual seria o seu horizonte profissional com a sua atuação de professor aqui? Bom, basicamente, além, né, lógico, das aulas, né, de toda a atividade docente normal, também gostaria de também desenvolver pesquisas, né, dentro da área de processo, então estabelecendo projetos de pesquisa sobre, interessam muito questões de jurisprudenciais, né, entendimentos do STJ, aplicações da jurisprudência, como que isso vem sendo feito, né, ao longo do tempo, se há o respeito, por exemplo, aos precedentes obrigatórios, né, são temas que me interessam bastante, ou então pesquisas em relação à execução, que é um tema que também me é bastante caro, né, eu gosto bastante. Aqui também, né, existe uma equipe também da competição brasileira de processo, então também poderia auxiliar nesse treinamento, né, da competição, que eu acho que é uma oportunidade incrível, né, que os jovens têm na competição. E eventualmente pensar em projetos de extensão, talvez, né, podcasts informativos, né, sobre questões, enfim, educação e direitos, né, que acho que é um ponto muito importante, que nós também, dentro de uma universidade pública, a gente também tem esse ônus, né, de também poder transmitir, né, para as pessoas, numa linguagem mais simples, né, mais simplificada, os direitos, né, inclusive eventualmente com palestras até, né, sobre determinados temas, né, corriqueiros mesmo, direito de família, né, consumidor, são temas importantes, que quanto mais as pessoas sabem, melhor elas podem exercer sua cidadania, né, seus direitos. Então, basicamente, esse seria um horizonte em relação ao memorial, à atuação, né. E em relação à atuação no interior, então, a gente tem, né, eventualmente uma escala de audiências, então, que é fixa, então eu poderia ter alguma flexibilidade nesse ponto. E também, aí deveria conversar lá com o nosso DPG eleito, né, e eventualmente, até conseguir, de fato, uma remoção para a região, conseguir ficar trabalhando junto à administração pública. Mas aí também depende dele, né? Então, acho que dá para conseguir conciliar. Você eu presumi que é titular, mas não tenho certeza. Você é titular lá ou é da região 0? Titular. Titular lá. Lá, né? E remoção. Você tem quanto tempo de defensoria? 16 anos. Quanto? 16. 16. Então, em tese, daria para... Já daria para eu estar na Baixada. Na Baixada. E às vezes até algum regional aqui da capital, talvez uma vara de família, né? E isso não dependeria de boa vontade da administração, eventual remoção? Não, remoção não. A remoção eu poderia concorrer normalmente, né? Então eu Você quer dizer, a faixa que você está de 16 anos de casa está, quer dizer, tem sido possível eventualmente... Eu tenho colegas de concurso que estão na regional de Jacarepaguá, É isso que eu queria saber. Milópolis, enfim, na região bem próxima aqui. Uhum. Nem que fosse uma criminal, né, em último caso, pelo menos, para ficar mais próximo aqui, né. Uhum.
Mas eu acho que isso daria para compor. Mas esse é um projeto seu ou você, é importante esse é o momento e a gente está aqui com essa intenção, nós estamos perguntando os projetos de vida e tal. É projeto seu priorizar no sentido, não, eu estou estabelecido em Volta Redonda, o que eu quero é, porque eu vou te dar o meu exemplo, né? Eu moro em Petrópolis e sou professor em Niterói na UF. Nunca se cogitou e eu nunca disse que pretendia morar em Niterói. Eu moro em Petrópolis e vou e volto, e esse é um projeto meu. A Petrópolis e Niterói não chega a ser, talvez, Volta Redonda e, não sei, talvez até não é tão mais longe assim, né? É um pouquinho mais longe, né? Então, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, ou seja, você cogita de permanecer em Volta Redonda ou seria um objetivo seu? É lógico que as coisas não resolvem no dedo, mas seria um objetivo seu migrar mais para próximo da capital, caso você venha ser aprovado? Qual é o seu horizonte? Sim, não estou preso em Volta Redonda. Né? É uma questão de conveniência, né? Já estou lá há 7 anos, então já estou acostumado, né? Tenho uma equipe, enfim, tudo roda muito direitinho. Mas é conveniente, né? Tem um trânsito bem menos pesado do que no Rio, então 7 minutos eu estou no meu trabalho, então isso conta, com certeza, em relação à questão da qualidade de vida. Mas não estou preso a Volta Redonda. Então, havendo essa oportunidade de vir aqui para o Rio, eu não teria a menor dúvida em vir. Deixa eu só rapidamente aproveitar, só uma perguntinha. Considerando que as aulas começam em março, supondo que você fosse aprovado, provavelmente você começaria a segunda semana de março, já haveria essa possibilidade, teria estaria? Felizmente, os concursos de remoção não dependem, assim, eles são periódicos, mas tem tido acho que de 2 em 2 meses. Pelo menos, está com bastante frequência. Não sei se como é que vai a nova administração, mas está sendo com boa frequência. Então, vaga, né, existe a remoção, já vagam os órgãos, eles já abrem uma outra com aqueles órgãos que vagaram da anterior. Então, sim, talvez fosse possível. Né? E ainda haveria essa possibilidade da própria administração, talvez, né? Não sei se seria interesse do defensor público eleito. De qualquer maneira, também eu tentaria, enquanto não conseguisse, né, eventualmente, conciliar os horários lá de alguma forma que desse, pelo menos, para fazer uma transição mais correta, mais segura, né, dependendo desses concursos de remoção. Uma primeira pergunta, depois eu volto. Continue. Exatamente essa questão de adequação de horários. Nós temos aula manhã, tarde, noite, todos os horários. Nossos horários também são fixos, graças ao professor Leonardo Greco. A maioria das turmas de processo são segunda e sexta, e ele já está quase 10 anos aposentado. Poucas são outros horários à noite, terça, sexta, de tarde também, mas basicamente sempre segunda e sexta. Talvez isso não tivesse tanto problema para você. Não, né? Seria perfeito. Mas, de qualquer maneira, além das atividades de ensino, pesquisa e extensão, que são obrigatórias, também nesse concurso, é diferente do concurso anterior seu, o professor 40 horas tem que assumir encargos administrativos. Ou seja, chefia, coordenações, comissões, é obrigatório, que a UFRJ determina. São 10 horas em sala de aula, 2 matérias obrigatórias, uma eletiva, e mais pesquisa, extensão e cargos administrativos. E aí eu pergunto sobre a sua disponibilidade de horário. Porque são 10 horas de sala de aula e mais outras atividades. Presenciais? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eventualmente sim, né? Reuniões e... Não, mas eu consigo me organizar bem na questão horária, assim, né? Trabalho bastante, assim, eu tenho... Então, assim, não tem aquela coisa, né? A tarefa foi determinada, a gente vai fazer tudo para conseguir solucionar ou tentar resolver o problema até conseguir fazê-lo. Então, eu conseguiria distribuir isso dentro dos horários livres, né? Porque a defensoria, ela tem muito assim, que a gente acaba fazendo muito, são audiências, né? Isso realmente a gente tem que estar, né? Não podemos fazer online, né? Quando o meu juiz não permite que eu faça online.
Mas depois aqueles horários eles estão mais ou menos assim livres. Então eu consigo, por exemplo, nos dias que eu estou lá, eu posso fazer as audiências, né, e processo, vista, né, todo o resto. E o restante do tempo eu posso me ocupar com atividades administrativas, que eventualmente terá que ser feitas, terão que ser feitas. Terão que ser feitas. Mas eu estou vendo também que você ministra aulas, né, em instituições de Volta Redonda, de Valença, o verbo aqui não está no passado. Eu ainda estou ministrando aulas, né? E, bom, não, eu sairia, né? Eu não teria como mais manter, né? Aí é muita coisa. Realmente acaba até prejudicando, né, o rendimento. E a gente fica cansado, né? As aulas, elas demandam, né, bastante energia. Então, eu deixaria, né? Deixaria as faculdades. Quer dizer, hoje você já dá aula. É verdade que é lá, é menos. E qual a sua mais ou carga menos, horária hoje? porque é 1 hora, né, de viagem que eu vou e volto. De Volta Redonda Para Valença. Ah, é Valença, tá? De lado. É. É 1 Então não hora é tão de perto, estrada. não. Não é E tão qual a perto. carga horária que você tem hoje lá em Tenho Valença? 2 noites, né? 2 noites. De 7h10 até 10 da noite. Entendi. E ainda em Barra Mansa, eu dou uma outra noite em Barra Mansa. Sempre à noite. Porque aqui, né, ou pode ser 7 horas da manhã, ou 1 hora da tarde, Sim. 6 às 10 da noite. Eu até tinha algumas turmas, né, de manhã em Barra Mansa, mas esse período não tinha mais, foi só à noite mesmo. Porque a maioria dos cursos agora, né, pelo menos assim, das faculdades privadas, tem aulas somente à noite, né, raras os que tem durante o dia. Aquela última precisa. Precisa? É o que nós estamos falando para todos. A Faculdade Nacional de Direito é um destino ou é uma passagem? Não, destino final. Estação final. Não satisfeito. Tá ótimo. Boa sorte. Obrigado. Boa noite.